Boa noite. É assim, uma honra estar participando deste projeto muito incrível, né, que é o Mais Fundo que o Mar, o cinema e a música nas esquinas. É muito legal mesmo. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Duca Leal, uma coadjuvante do Clube da Esquina, digamos assim, né? Fui casada com Marcinho Borges, né, por mais de 13 anos por aí. E, na verdade, a minha ligação, né, imagino que este convite tenha vindo porque também fui cunhada do Schubert Magalhães, e que, na verdade, foi uma pessoa muito importante na minha vida. E também porque estou para lançar agora em maio e junho um livro que chama Histórias de Outras Esquinas, pela editora Geração Editorial, que lançou o livro do Marcinho, Os Sonhos Não Envelhecem, há 23 anos atrás, se não me engano. E o Schubert, ele foi interessante, né? Porque assim, sabe, Vitor, quando me chamaram para falar do Homem do Corpo Fechado, eu falei, eu posso falar do Schubert, porque eu não tenho esse conhecimento de cinema, né? Eu não participei da filmagem, eu participei indiretamente, sabendo das notícias e tal. E quando eu tinha 10 anos, o Schubert já namorava a Marília e ele fez o curta Aleluia e eu fiz uma ponta, né? Ele já era amigo, você já estava com ele, né? O Marcinho também e tal. E foi a primeira vez que o Marcinho me viu e até perguntou quem é essa menina e tal, não sei o quê. 2 anos depois, no casamento do Schubert e da Marília, estava lá o Marcinho e eu tinha 12 anos, ele 21, achava ele um coroa, né? Ele já tinha tomado uns uísques lá e começou a me paquerar e eu, ai meu Deus, que isso, mas ao mesmo tempo achando fantástico, né? E aí eu sei que marcamos o encontro para o dia seguinte, que eu compareci com a minha irmã, o namorado e mais uma sobrinha, enfim. Mas o destino estava traçado, né? Porque aí, 3 anos depois, na Copa de 70, através de uma colega minha do estadual, irmã de um colega do estadual, a gente se encontrou. Aonde? Na casa do Schubert e da Marília. Né? Eles chegaram, o Marilton, o Lô, o Marcinho, o Bituque e o Fernando, e fomos para lá. Aí o Tavinho Moura chegou também, né? Enfim, o Schubert ele foi muito importante para mim. Depois que o Vitor falar do filme e tal, eu quero, se for o caso, ler aqui uma carta que, inclusive, está no Histórias de Outras Esquinas, que eu escrevi para o Schubert 2 dias após o falecimento dele, porque na época não tinha... Pode ler agora. Posso ler agora? À vontade, eu seguro o microfone para você pegar porque a não carta. Tinha telefone, Por entendeu? favor, vai ser um prazer. E eu fiquei sabendo da passagem dele 2 dias depois. Alguém veio de Belo Horizonte e nos comunicou. Você quer que eu segure o microfone para você enquanto você lê? Quero. Deixa eu te falar uma coisa. Eu leio só a carta ou leio... O que você quiser. Então, eu vou falar o seguinte, Eu vou ler aqui, então, porque eu não sou muito boa de falar. Eu sou melhor para ler. Então, olha só. Escrever sobre o Schubert remete-me a tantas coisas. Esse texto está no catálogo. Tudo bem eu ler? Por favor. Então, tá. Meados dos anos 60, casa da Rua Aristóteles Caldeira, 889, Barroca, BH. Uma menina boazinha, católica, tímida e um adulto que a observava de forma diferente dos demais. Eu sentia uma cumplicidade naquela presença calada que talvez pressentisse que eu seria uma adolescente rebelde.
Certo dia, fui convidada para participar de um filme que ele estava fazendo. Eu, atriz, um filme? Sim, era isto mesmo, o curta Aleluia, sendo filmado no Parque Municipal, centro de BH. Eu com 10 anos, acompanhada por minha mãe. Muita emoção e seriedade. Incorporei a atriz. Foi a coisa mais importante que me acontecera até então. Não cheguei a ver o curta, Coisas da Ditadura. Hoje, 50 anos depois, acabo de rever O Homem do Corpo Fechado. Meu amigo e ex-cunhado, que preciosidade. Que diálogos incríveis naquela história de amor entre João de Deus e de Norá. O sertão mineiro, a trilha sonora linda do Tavinho Moura, a guitarra do Toninho Horta, Guimarães Rosa povoando nossa memória. Ah, o filme é tão você. Que filmaço, uma bela produção, a família toda envolvida, a Marília, minha irmã e mulher dele, trabalhando na produção e segurando a barra do autor e diretor. O nome do meu pai, Carlos Elias dos Santos Júnior, nos agradecimentos finais. Schubert Magalhães, aquela figura tão diferente de todas, entrou em nossa casa, derrubando valores, defendendo novos comportamentos, um comunista, um ateu naquela família burguesa e tão católica. Eu também observava-o calada e sabia que podia contar com ele para as minhas transgressões. No dia 28 de julho, eu conto essa história aí do casamento, que eu vou pular aqui para não ficar muito grande, do Joãozinho e Maria e tal. Conto com detalhes estes casos e outros no livro Histórias de Outras Esquinas, que lançarei em breve pela Geração Editorial. Mas gostaria de me adiantar e mostrar aqui para vocês a carta que escrevi para o Schubert em um entardecer de 1983, quando recebi a notícia de seu falecimento, ocorrido 2 dias antes. Schubert, meu amigo querido, vai aqui o papo que não tivemos. São tantas lembranças, aqueles finais de tarde de verão no Garota de Ipanema, entre chopes e caipirinhas e pés sujos de areia. Pois é, como fomos amigos naquela época. A guarita que Marília e você nos deram quando mudamos para o Rio. O homem do corpo fechado pronto e com todas as portas fechadas para ele. Um cineasta desconhecido, a dureza, as altas dívidas do filme, os baseados, as conversas nas longas tardes no Jardim de Alar e todo o terror de 72 pesando sobre nossas cabeças e corações. Acho que foi aí que a barra começou a pesar para você. Pouco tempo depois, vocês se separaram, em 74. Nos desligamos, eu te abandonei, nos abandonamos. Você ficou muito chato. Eu grávida do Gabriel e a minha vida cheia de pessoas indesejadas que tomavam muito meu espaço. Eu te confundi com elas, não te dei nenhuma força. Esqueci nossa história passada. Te recusei atenção, ajuda. Não vou me justificar. Isso eu resolvo cá comigo com a calma que o tempo trará. Me ressinto disso agora que sei não poder mais estar com você fisicamente. Não podia imaginar que o tempo seria tão curto. Talvez para você ele tenha sido o tempo certo. Você foi grande na sua vida e generosamente deixou sua obra e através dela eu me reencontrarei com você. Os casos de sua infância, você na minha infância. Eu tinha 9 ou 10 anos quando você apareceu na minha vida como um ser vindo de outro mundo, semeando a arte, a revolta, a desordem, a cultura. Pode crer que só você, em termos de pessoas, eu posso atribuir aquilo que numa daquelas tardes no Garota de Ipanema, você lindamente falou com Marcinho sobre mim. Ela transcendeu a repressão pequeno-burguesa da família Leal dos Santos, a religiosidade sufocante da Dona Nelly,
a caretice de suas irmãs. Indiazinha é um fenômeno, é inteiramente livre. Cuide muito bem dela, Marcinho. Aí eu falo aqui da ponta que fiz no curta, tal. Eu fui crescendo e vocês se casaram, eu sentia que você tinha carinho por mim, você me olhava de uma forma diferente dos outros adultos. Você apenas me observava. E na hora de contar minha história, te descubro presente em momentos importantes, me sugerindo formas de matar a missa, a tentativa com as aulas de violão, você arranhava bem, os primeiros cigarros, caretas e não caretas, alguns livros que você me emprestou, suas conversas de comunista, o porre de VAT 69 em sua casa, o encontro com o Marcinho em seu casamento em 67 e 3 anos depois na sua casa novamente com o Bituca, Lô, Fernando, Marilton e Tavinho. Desta vez foi para valer, deu em casamento. Sua inteligência transbordante, sua irreverência escancarada. Pois é, meu amigo querido, você foi um mar borbulhante de novas ideias que invadiu nossa casa no despertar da minha adolescência. Foi um grande presente tê-lo tido tão presente na minha vida. Obrigada por tudo de bom que você me proporcionou. Talvez sem mesmo você saber, porque nunca senti que você tivesse a intenção de fazer minha cabeça. E se naquela época eu soubesse a importância da nossa convivência, certamente teria explorado-a muito mais. Todo o meu carinho e admiração, Duca Leal, Marimbá, 26 de agosto de 1983. Muito obrigada. Estou um pouco emocionada Muitíssimo com grato. esse reencontro com o Schubert. Muito obrigada. Estou um pouco emocionada com este reencontro com o Schubert Magalhães. Passo a palavra aqui para o Vitor. Você tem o seu, né, Vitor? Muito obrigado, Duca. Bom, o que eu devo falar? Eu me preparei um pouco para esse encontro aqui com vocês e pensei principalmente em historiar um pouco o desenvolvimento da história, né, da nossa história, da história de nós todos, que conduziu a determinados pontos, né, que culminando hoje, por exemplo, com essa comemoração a respeito do Clube da Esquina. Então, eu vejo o seguinte, que na origem de todo esse movimento, desse transcorrer, eu vejo a presença, a criação em Belo Horizonte de uma organização de cinéfilos, que foi o Centro de Estudos Cinematográficos, ocorrida em 1951 por um grupo de intelectuais mineiros, principalmente jornalistas. Isso aconteceu em 1951, quando Belo Horizonte era uma cidade muito limitada, muito modesta em termos assim de atividade cultural, praticamente não tinha nada. E o cinema era, naquela ocasião, a maior diversão, era a atividade em que a maior parte da população se dedicava. A população de Belo Horizonte naquela época, cerca de 300 mil habitantes, o pessoal ia ao cinema praticamente toda semana, entendeu? E
Então o cinema tinha uma presença assim, muito importante. E esse grupo de intelectuais mineiros, eles perceberam que no meio daquela enxurrada de filmes que eram exibidos na cadeia, nas várias casas de exibição, existiam filmes que se destacavam, filmes que eles, aqueles intelectuais, aquelas pessoas, eles consideravam que tinham uma importância maior em relação a outros. Eles perceberam que havia o debate a respeito do cinema, que o cinema poderia ser uma arte equivalente às outras, podia ser perfeitamente medido, né, através de certas obras que eram apresentadas na cidade. E então, essas pessoas, esses intelectuais, eles se reuniram, acompanhando mesmo uma espécie de moda que já existia na Europa, no sentido de formar um clube de cinema. Então, em 1947, por exemplo, foi formado o primeiro cineclube de Belo Horizonte, no qual estava presente, nesse cineclube, estava presente, por exemplo, o Jacques do Prado Brandão. E estavam também os irmãos Santos Pereira, o Zé Renato e o Zé Geraldo. Mas esse cineclube ele não foi adiante porque os irmãos Santos Pereira, eles receberam um convite. Eles eram muito ligados ao governo da época, que era o governo Juscelino. Eles eram muito ligados ao governo, eles receberam um convite da França para eles fazerem um curso de cinema no IDEC, Instituto de Altos Estudos Cinematográficos. E eles foram, então, para a França, os irmãos Santos Pereira. E o cineclube, então, ficou abandonado. 3 anos depois, ou 4 anos depois, aquelas pessoas se reuniram novamente e criaram o SEC, o Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais. Eram Ciro Siqueira, né, o Jacques do Prado Brandão, o Gui de Almeida, que está aí conosco ainda, o Newton Silva, o Fritz Teixeira de Sales, Carlos Denis Machado, quer dizer, várias pessoas. E aí o SEC foi criado nessa época e inicialmente ele se fazia sessões em vários lugares e em 1950 e poucos ele conseguiu, o SEC conseguiu uma sede mais adequada para ele. Então o pessoal do SEC montou em cima do Cine Arte Palácio, na Rua Curitiba, em Belo Horizonte, o prédio está lá até hoje. Eles montaram ali uma sala de cinema, com uns 50 ou 60 lugares, mais ou menos, e tal. E o SEC, então, ficou ali por volta de 14 anos, ou um pouco mais ou menos. Bom, o que acontece, esse fato do SEC ter se instalado ali no alto do Cine Arte Palácio foi muito importante, porque, como eu disse, Belo Horizonte naquela época era uma cidade muito limitada. E o SEC, então, conseguiu aglutinar toda a intelectualidade de Belo Horizonte nas sessões de sábado, que aconteciam nos sábados. O pessoal, todo mundo ia assistir a sessão do SEC. Então, o pessoal de teatro, não existia teatro em Belo Horizonte. O teatro era também muito incipiente. Pessoal de música, pessoal de literatura, todo mundo ia ao SEC. O SEC era a presença obrigatória no sábado à noite, a ida ao SEC, né? E aquilo ali era interessante porque o SEC formou uma espécie assim, de
era um corredor, ele movimentava um corredor cultural em Belo Horizonte, por incrível que pareça, na rua Curitiba, que hoje é uma rua comercial, que não tem nada a ver, né? Mas naquela época tinha, além do Cine Arte Palácio, que era um cinema recém-inaugurado, que exibia os filmes remanescentes do neorrealismo italiano, ele exibia também os filmes da Nouvelle Vague, entendeu? Em frente ao Cine Arte Palácio tinha o jornal Folha de Minas, mais adiante tinha o jornal O Binômio, tinha a colônia italiana e a colônia portuguesa, né? E mais em cima tinha a Faculdade de Ciências Econômicas. Então existia ali um trânsito muito grande das pessoas, de um lugar para outro. O Jacques do Prado Brandão, por exemplo, era funcionário, trabalhava na Folha de Minas. E eu trabalhei no Binômio. Mas, então é isso, quer dizer, o SEC então teve esse papel importantíssimo nessa época, né, de aglutinar essas pessoas, porque, como diz o Maurício Gomes Leite num texto dele, o SEC ele buscava, a presença das pessoas no SEC buscavam outra pessoa, quer dizer, era a busca do outro. A busca do outro que não interessava muito o filme que estava sendo exibido. Era muito mais importante o encontro, a conversa, o papo depois do filme, né? Coisa que isso se perpetuou na vida do SEC, né? Durante todo o tempo dele. Então foi isso, quer dizer, a questão do SEC. Em 1954, esse mesmo grupo, esse mesmo grupo criou a revista de cinema. A revista de cinema circulou de 54 a 57, depois, numa segunda fase, ela foi de 61 a 64. Ela editou 29 números. A edição de 29 números era um fenômeno na época, porque você fazer edição de uma publicação naquela época era uma coisa assim, muito custosa, muito difícil. Apesar disso, havia uma tradição na área de literatura, por exemplo, existia essa tradição. Foram editadas várias revistas de literatura, mas de cinema era difícil. Bom, isso aconteceu, então, por causa da revista de cinema, por exemplo, o Glauber Rocha, que era crítico de cinema na Bahia, em Salvador, ele veio a Belo Horizonte, veio conhecer o pessoal de cinema de Belo Horizonte. Isso foi no final dos anos 50, início dos 60, dos anos 60, por aí. Os irmãos Santos Pereira, nessa época também, eles voltaram da França, já formados lá pelo IDEC, e inventaram de fazer um filme. Fizeram em 55, 58, eles fizeram o Rebelião em Vila Rica. O Rebelião em Vila Rica tinha como assistente de direção o Joaquim Pedro de Andrade. Bom, eu queria destacar o seguinte, que toda essa movimentação que começou no SEC, começou a dar resultados, né? As pessoas... existia uma preocupação muito grande em discutir a estética do cinema, em observar o cinema como um fenômeno artístico. Mas não havia tanta preocupação com a produção cinematográfica. Tanto que aquele grupo inicial do SEC era formado
as pessoas muito interessadas na discussão, na escritura a respeito dos filmes e tal, mas davam pouca importância à produção, primeiro porque achavam que a produção era uma atividade muito dificultosa, né? Muito difícil. E os irmãos Santos Pereira foram diferentes. Eles acabaram botando a mão na massa, né? E fizeram o Rebelião em Vila Rica. Mas aí então começou nas gerações seguintes do SEC, começou a preocupação do pessoal, dos sequianos, com a fatura cinematográfica, com a realização cinematográfica. Houve, então, em 1962, um curso promovido, patrocinado pela Unesco no Brasil, e junto com o Ministério das Relações Exteriores, e esse curso um curso que foi dado por um cineasta sueco, Arne Sucksdorf. O Arne Sucksdorf veio para o Brasil para dar esse curso e trouxe o primeiro equipamento de gravação de som direto, um Nagra. E para esse curso, então, eles fizeram uma espécie de seleção, e dessa seleção, as informações que existem é que ele chegou a ter 80 alunos, quer dizer, uma coisa assim gigantesca, mas com certeza foram fases, né? Mas para esse curso do Arne Sucksdorf, por exemplo, o Oswaldo Caldeira, que era sequiano, escrevia, fazia crítica. Eu trabalhava no jornal, no jornal Diário da Tarde, e o Oswaldo Caldeira fazia crítica de cinema. O Oswaldo Caldeira foi fazer o curso do Arne Sucksdorf. Bom, aí aconteceu, por exemplo, um acontecimento que a gente pode considerar um dos precursores do cinema novo, foi o filme 5 Vezes Favela, um filme feito em 62, no qual era um filme de vários episódios, isso no Rio de Janeiro, era um filme de vários episódios, e um dos episódios era um filme do Joaquim Pedro, chamado Couro de Gato, que foi um filme que ele fez em 57, por aí. Bom, outra coisa, dentro desse movimento todo, quer dizer, em consequência mesmo daquela visita que o Glauber fez a Belo Horizonte, houve um convite para que alguns sequianos fossem participar de uma produção de um filme na Bahia. E então o filme era o Barra Vento, que no final acabou sendo terminado pelo Glauber. Mas o filme era de um amigo do Schubert, que era o Luiz Paulino dos Santos, que era baiano. O Luiz Paulino, isso foi em 62. O Luiz Paulino, então, chamou para participar da produção desse filme o Schubert e o Flávio Pinto Vieira, que era um sequiano também, aluno da faculdade, do curso de Sociologia da Faculdade de Ciências Econômicas e crítico de cinema, crítico do Estado de Minas. Ele substituiu o Ciro Siqueira. Então, eles foram para a Bahia fazer esse filme. Mas no meio da filmagem lá, o Luiz Paulino, houve lá um desentendimento, né, com a equipe, e acabou que o Luiz Paulino largou a filmagem. E ele, ao largar a filmagem, evidentemente, o Schubert, que era amigo dele, junto com o Flávio Pinto Vieira, eles se solidarizaram com o Luiz Paulino e largaram o filme também, que acabou sendo terminado pelo Glauber. O Glauber mudou, inclusive, completamente o filme. E, de contrapeso, eles trouxeram o Luiz Paulino para Belo Horizonte, que não tinha cinema, que ninguém fazia cinema aqui, né? Mas aí veio o Luiz Paulino. Bom, teve em 62 um fenômeno que é o filme assim, que abriu a Nouvelle Vague, foi em 62, O Acossado,
do Jean-Luc Godard. Esse filme, ele chamou a atenção de todo mundo, né? Houve uma certa unanimidade a respeito disso. E impulsionando nas pessoas, principalmente o pessoal poeta, né, de Belo Horizonte, de que era possível fazer cinema, né? E aí, então, José Haroldo Pereira, que era um crítico eminente em Belo Horizonte, um rapaz muito talentoso, estudante de engenharia e que escrevia muito bem, um grande crítico de cinema, o Zé Haroldo Pereira inventou de fazer um filme. E aí foi feita uma coleta de assinaturas, aquele negócio. Nós formamos uma empresa chamada Sagarana, e para fazer os namorados, isso em 63. Bom, mas aí aconteceu o golpe de 64, acabou com tudo. O SEC também fechou as portas durante um certo tempo, mas as coisas continuaram acontecendo em outros lugares, principalmente o Glauber, por exemplo, já estava fazendo o outro filme dele, que era O Deus e o Diabo na Terra do Sol, um filme de 64, e o Nelson Pereira dos Santos também fez Vidas Secas nessa época. Bom, aí nesse momento nós também, a turma jovem, né? A turma mais jovem estava querendo fazer cinema de qualquer maneira. E existia no Rio de Janeiro um festival de cinema amador chamado JB Mesbla. Nesse festival, todo mundo fazia o seu filminho em 16 milímetros e mandava para o JB. O Neville, por exemplo, foi o primeiro filme do Neville, foi um filme que ele fez mais ou menos nessa época, em 60 depois de 65, por aí, o filme chamado O Bem-Aventurado, um filme com o Sérgio Lara Leite, que faleceu agora recentemente. Ele mandou esse filme. O Joãozinho Maria, que você se referiu, também foi um filme feito dentro dessa perspectiva, né? Bom, nessa época, o pessoal, então, achou que podia se preparar melhor para fazer realmente cinema. E aí, então, nós fundamos, em 1965, nós fundamos o CEMIC, que é um Centro Mineiro de Cinema Experimental. E lá dentro do CEMIC foi feita lá uma concorrência, aquele negócio todo, tá? E o Carlos Alberto Prates Correia, ele fez o primeiro filme, chamado Milagre de Lourdes, isso em 65, no mesmo ano. Bom, com isso também, começou a chamar a atenção da turma de Belo Horizonte, começou a despertar certo interesse de fora. Aí o Joaquim Pedro e o Roberto Santos vieram para Minas fazer 2 filmes em 65, 66. Um foi O Padre e a Moça e o outro foi A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Então eles convidaram que para participar desses filmes, eles convidaram pessoas de Belo Horizonte, do SEC e da Escola de Cinema do Padre Massotti. Então, por exemplo, para o Padre e a Moça, foram trabalhar no Padre e a Moça o Carlos Alberto Prates Correia e o Geraldo Veloso. E no filme do Roberto Santos, foi o Arley Carneiro e o Flávio Werneck. Eles foram trabalhar nesses coisas. Foi a primeira experiência assim, prática deles. O Carlos, por exemplo, depois ficou amigo do Joaquim Pedro e trabalhou com o Joaquim Pedro várias vezes, em vários filmes. Bom, em 68 foi feito em 68 foi feito também um filme aqui em Minas, em Minas e no Rio, chamado Os Marginais. Esse filme foi dirigido pelo Moisés Kendler, que era sequiano, e o Carlos Alberto Prates Correia, que também era sequiano, evidentemente, né?
Bom, aí em 68 nós já estávamos preocupados em criar alguma coisa em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que proporcionasse que criasse alguma coisa assim, mais consistente em termos de produção cinematográfica. Porque não existia nada naquela época, não existia nada que pudesse assim, numa coisa que pudesse se falar que se referisse a alguma coisa da indústria cinematográfica, né? Aí foi feito em Belo Horizonte, em 1968, um festival de cinema brasileiro de Belo Horizonte, o primeiro festival de cinema brasileiro. Foi feita uma reunião de várias pessoas e tal, foi envolvida a Associação Comercial de Minas, né? E aí nós conseguimos fazer esse festival, um festival que apresentou uma série de filmes assim, muito empenhados politicamente, né? Filmes que eram contra a ditadura, né? O Meyerville, por exemplo, apresentou nesse festival o primeiro longa-metragem dele. E interessante que houve esse festival e 2 meses depois foi decretado o AI-5, uma coisa assim muito impressionante, né? Bom, mas mesmo apesar disso tudo, o SEC voltou à atividade dele, ele teve que sair lá dos altos do Sirius Palácio, e o SEC então conseguiu realizar as sessões dele no Teatro da Imprensa Oficial. E foi uma fase muito importante na vida do SEC, porque ele arrebanhou uma outra geração, né? E essa geração, uma geração mais jovem, né? E o cinema na imprensa oficial, o presidente do SEC, entre outros, um dos presidentes do SEC foi o Ronaldo Brandão, com uma administração assim, muito ativa, né? Nós pudemos então ver todos os filmes da Nouvelle Vague, do novo cinema italiano, né? do cinema novo, né? Quer dizer, filmes assim, muito do cinema independente norte-americano, Coppola, o Brian De Palma, o Peter Bogdanovich, tudo isso passava no SEC. O SEC era então era um acontecimento fantástico, aquela sessão de sábado na imprensa oficial. Aí é que a relação do SEC, do Clube da Esquina, vamos dizer, com o SEC, ela fica localizada justamente nessa sessão da imprensa oficial. Do lado do salão. Porque era justamente do lado do salão, do lado do maleta, né? Em que o pessoal via o filme e depois ia para o botequim, né? Eu me lembro, por exemplo, que o Milton passava o Milton não ia às sessões não, mas ele passava no final, pegava o Marcinho e o Fernando Brant e ia para o maleta, né? Desculpa te interromper, Vitor, mas você falou dessa terceira geração sequiana que se reúne em torno do Ronaldo Brandão e a partir da sala na imprensa oficial, você poderia citar quem eram os integrantes dessa terceira geração? Eu sou meio... é muita gente, né? Muita gente. Mas aí que entrou você, o Marcinho... Não, eu já sou eu acredito que eu sou da segunda geração. Eu entrei no SEC em 58. Ele é de 51, eu entrei em 58, junto com Zé Haroldo, Paulo Leite Soares. É a geração assim. Mas essa época da imprensa oficial tinha a geração Claquete, entendeu? A Claquete era uma revista que o pessoal fez também. Eles fizeram um jornal e depois virou uma revista.
E o Schubert entrou nessa O Schubert já era da minha geração, minha geração mais velha, né? Entendeu? O Schubert, o Paulete Soares. E então é isso, quer dizer, essa época a imprensa oficial foi um negócio assim fantástico. Eu me lembro, por exemplo, que o Maurício Gomes Leite, o Maurício tinha ido para o Rio trabalhar em jornal, ele era jornalista, e ele foi trabalhar depois foi para o JB, depois foi para o Correio da Manhã. O Correio da Manhã, essa época, já tinha rompido com a ditadura, era um jornal de oposição, e muito vibrante, né? E o Maurício, lá dentro do Correio da Manhã, ele se enturmou, porque ele era também muito influente e tal. Ele então, e com esse negócio do cinema, o Maurício, por exemplo, teve um papel muito importante no reconhecimento do Deus e o Diabo na Terra do Sol. O Maurício foi o autor do primeiro artigo a respeito do Deus e o Diabo da Terra do Sol, do filme do Glauber. Ele conseguiu, com isso, ele conseguiu um grande reconhecimento na imprensa do Rio. E aí o Maurício, por exemplo, ele veio a Belo Horizonte para lançar um curta-metragem dele chamado Velho Novo. E para vocês terem uma ideia, por exemplo, o filme era com o Otto Maria Carpo. O Otto Maria Carpo era editorialista do Correio da Manhã. Então ele veio a Belo Horizonte, trouxe o Otto Maria Carpo, trouxe o Márcio Moreira Alves, que depois seria o pivô para o AI-5, e trouxe o Carlos Heitor Coni. Agora vocês imaginam uma sessão na imprensa oficial com essa pleia de intelectuais. Foi um negócio assim fantástico, né? Bom, e como é que vocês conseguiam os filmes e tal? Devia ser super difícil, não? Naquela época os filmes todos vinham na lata, né? Eram 5 latas pesadíssimas, né? Que a gente tinha que carregar, né, para fazer. Vinha do Rio para cá, de São Paulo. Vinha de todos os lugares, eram apanhados na estação ferroviária ou então na rodoviária e tal. Bom, em 68 também o Maurício fez um filme dele chamado A Vida Provisória. Eu vou adiantar bastante aqui, gente, porque eu já estou falando demais. E em 68 também, um mineiro que fazia parte do SEC, o Antônio Lima, foi embora para São Paulo, foi levado era jornalista, foi para São Paulo, e lá se enturmou com o Carlos Reichenbach e outros, né, e entrou na produção cinematográfica. Ele fez então lá na chamada Boca do Lixo de São Paulo, ele fez As Libertinas e um outro filme chamado Audácia, 2 filmes filmes de episódio com Carlos Reichenbach. Bom, nessa época também, daí a pouco, em 1969, 70, por exemplo, vieram para Belo Horizonte. De São Paulo veio o André Tonati para fazer um filme, Bang Bang, e o Silvio Lana, que era sequiano, veio fazer A Sagrada Família, que foi exibido aqui esses dias, né? Então eles foram 2 filmes feitos aqui em Minas, feitos praticamente ao mesmo tempo, com o mesmo fotógrafo, com o mesmo ator, que era o Paulo César Pereio, né? Bom, e também teve o caso do Geraldo Veloso, que no Rio de Janeiro ele tinha que fazer o filme dele e acabou fazendo Perdidos e Malditos, que foi exibido aqui também. Bom, né, com essa movimentação toda, a gente acabou, de certa maneira, sensibilizando muito pouco, os poderes públicos para a necessidade de criar alguma política pública que fomentasse
na produção cinematográfica. Então, com o festival, toda essa movimentação, etc. e tal, nós conseguimos que o Banco de Desenvolvimento criasse, em 1970, um fundo de financiamento à produção cinematográfica. E esse fundo foi feito, nesse fundo, que era um fundo, não era dinheiro a fundo perdido, era empréstimo, e com fornecimento de garantias reais e cobrança de correção monetária. Naquela época a inflação brasileira estava lá em cima. Então foi feito uma seleção, aquele negócio todo, e foi para fazer 4 filmes. Então foi feito O Corpo Fechado em 72, O Crioulo Doido em 73, do Carlos Prates Correia, Balada dos Infiéis, do Geraldo Santos Pereira, e o 4º filme seria um filme do Maurício Gomes Leite, que ele, envolvido com a produção do Tostão, que foi passado aqui também. O Tostão, nessa época, era um documentário sem maiores problemas, mas o Tostão, ele tomou uma bolada no olho, e isso atrapalhou a vida dele, evidentemente, e a produção do filme, porque o pessoal acompanhou o Tostão nos Estados Unidos para fazer operação, aquele negócio, e o filme então estourou, e o Maurício usou o dinheiro do Banco de Desenvolvimento, né? Então no fundo, foi uma tragédia, porque as pessoas perderam casa, né? O Maurício Gomes Leite, por exemplo, o pai dele tinha uma casa na rua Carangola, no bairro de Santo Antônio, teve que vender a casa para pagar a dívida, essa coisa toda. Bom, aí o Corpo Fechado então está dentro dessa conjuntura aí, né? Bom, depois desse evento do Banco de Desenvolvimento, os filmes tiveram muita dificuldade para se pagar, entendeu? Tiveram muita dificuldade para se pagar. Naquela época não existia uma distribuição de cinema em nível assim, nacional, ela era toda pulverizada, era muito difícil a exibição. O Corpo Fechado, por exemplo, nós conseguimos fazer contrato de exibição do filme nacionalmente. Mas para vocês terem uma ideia, em São Paulo, que era o melhor mercado do Brasil, nós não conseguimos exibir o filme. O filme passou ileso em São Paulo. Em Minas Gerais, eu assumia a distribuição do filme. Então, todo final de semana eu ia para o interior com o filme para exibir o filme. Controlava a bilheteria. Então, quantas cópias que vocês tinham rodando? Tinha bastante, viu? Tinha umas mais de 10 cópias por aí, sabe? E no Rio? No Rio o filme foi bem exibido, mas daquele jeito, né? Foi bem exibido, passou no Vitória, ali no passeio, ali perto da Cinelândia. Mas o filme foi considerado, né? Foi visto assim. O filme teve uma crítica no Globo assim, popular e bom. Agora o filme era mais do que isso, mais do que popular e bom. O filme era muito era muito ambicioso. Ele tinha influências, por exemplo, do western, do John Ford. Ele tinha influência da literatura do Guimarães Rosa. Ele tinha influência do Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber. Eram filmes que o Glauber, no Deus e o Diabo, é um filme que trata do sertão. Quer dizer, mesma temática do Corpo Fechado, que foi feito depois, é lógico. Bom,
Mas nisso aí, com esse evento do Banco de Desenvolvimento, os filmes e tal, houve uma produção intensa em Minas Gerais de filmes de curta-metragem. Aí os filmes, todo mundo começou a fazer filme, principalmente em 35mm. Houve, da parte do governo federal, houve a lei do curta-metragem. O curta-metragem era exibido junto com filme estrangeiro, né? E os filmes mineiros começaram a chamar a atenção, ganhar prêmios em festivais, aquela coisa toda. Então. E aí a política pública foi avançando devagarzinho e nós chegamos então a estabelecer alguns convênios. Não foi um só, foram vários convênios com a Embrafilme. Nessa época já existia a Embrafilme, que era uma empresa estatal, e como empresa estatal ela também distribuía. Isso facilitava muito a carreira dos filmes, que ela tinha uma distribuição nacional. Então, isso já nos anos 80. Com com o advento da Embrafilme e os convênios que foram feitos com o governo do Estado de Minas Gerais, nós fizemos então vários filmes. O Bandido Antônio Dó, do Paulo Leite Soares, A Dança dos Bonecos, do Elvésio Raton, Idolatrada, do Paulo Augusto Gomes, Ela e os Homens, do Schubert Magalhães, foi o segundo filme dele, que é um filme lindíssimo. Depois um outro filme do Paulo Leite Soares, Dois Homens para Matar, e mais um ou outro aí, sabe, dentro desse convênio. Bom, isso tudo foi possível porque nós criamos, nessa época, nós criamos uma associação imitando mesmo o pessoal do Rio e de São Paulo, né, que já tinham as suas associações profissionais. O Rio de Janeiro tinha a Abrace, São Paulo tinha a Passe, os curta-metragistas tinham a BD. Então nós criamos uma associação em Belo Horizonte chamada AMPC. E a AMPC, então, ela desenvolveu um trabalho intenso no sentido de dar consistência, de consolidar aquelas políticas públicas de incentivo ao cinema, né? E aí, para vocês terem uma ideia assim, de como nós fomos, modéstia à parte, nós fomos bem-sucedidos nisso, nós conseguimos que um mineiro, ex-vice-presidente da MPC, Moacir de Oliveira, ele assumisse a presidência da Embrafilme. Quer dizer, um mineiro que chegou à presidência da Embrafilme. Mas aí aconteceu o seguinte, o Collor ganhou a eleição e acabou com a Embrafilme. Acabou com a Embrafilme, o cinema brasileiro todo entrou em recesso, só voltou com a saída do Collor e a assunção do Itamar Franco. O Itamar Franco, então, ele estabeleceu, né, criou a chamada retomada. Houve uma retomada do cinema brasileiro com o filme, aquele filme Carlota Joaquina, que foi a ponte de lança de todo esse movimento, né? Bom, terminando, eu queria dizer o seguinte, que aconteceu que com toda essa movimentação aqui em nível estadual e nacional, porque existia uma conjugação de esforços, as políticas públicas em nível federal, estadual, proporcionaram um período de estabilidade e afluência ao setor audiovisual que durou até pouco tempo. Só acabou agora com o governo Bolsonaro, que está
está sendo um grande retrocesso. E isso mostra para a gente a necessidade de haver, principalmente entre os profissionais de cinema, uma reação que seja coletiva, porque infelizmente dominou aí durante um certo tempo um espírito assim do salve-se quem puder, achar que quem tem talento vai romper essa dificuldade de qualquer maneira, entendeu? Alguns conseguem, mas nem todos. É preciso que haja um movimento coletivo. E, infelizmente, eu acho que estão faltando lideranças, como organizações profissionais. Por exemplo, hoje nós não temos nenhuma associação que reúna os profissionais do cinema, do audiovisual. Pelo menos eu desconheço. As associações estão desaparecidas aí. Você não ouve falar mais em Abrace, em Apache, em ABD. Sumiram, desapareceram. Cada um por si. Bom, é o recado que eu gostaria de passar para vocês aqui. Bela história do cinema. Muitíssimo obrigado, Vitor. Um prazer em lhe escutar. Eu tinha algumas questões para fazer para vocês dois, mas acho que diante do avançado da hora seria interessante passar direto para a plateia. Pessoal, vocês têm questões? Se vocês ficarem tímidos, sou eu que vou fazer as questões, viu, gente? Então vocês acelerem aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou mostrar isso aqui pro Vitor. Por favor. Lembrar lindo, você tem, né? Nossa, são fotos aqui do Homem do Corpo Fechado, né? E era justamente a partir dessas fotos que eu gostaria de pedir para o Vitor falar um pouco mais para a gente sobre o processo do Homem do Corpo Fechado. Se você tem lembranças, memórias de como foi o processo de realização. O Tavinho comentou com a gente, você mencionou aqui, o Tavinho havia comentado conosco, por exemplo, sobre uma relação inicial com Guimarães Rosa que foi se dissipando ao longo do processo do filme. Se você poderia falar um pouco mais para a gente sobre o processo do homem, por favor. Naquela época, por exemplo, estava todo mundo muito impressionado com o livro do Grande Sertão do Guimarães, né? Eu me lembro, por exemplo, que houve o lançamento em Belo Horizonte de um livro que uma fotógrafa, se não me engano, ela é irlandesa, ela está viva ainda, mora em São Paulo. Maureen Bizilia, né? Ela esteve em Belo Horizonte, ela lançou um livro de fotografias belíssimo, belíssimo livro, chamado A João Guimarães Rosa, que ela viajou, visitou aquele sertão que o Guimarães tinha percorrido e fez fotografias do Manuelzão, por exemplo, fotografias lindíssimas. E ela lançou esse livro. A gente estava muito impressionado com o livro, né? E que a gente queria fazer alguma coisa parecida. O filme, inclusive, ia ser feito em preto e branco. Entendeu? No meio no começo das filmagens, nós falamos, não, esse filme tem que ser... O cinema brasileiro estava mudando, o cinema brasileiro até então era em preto e branco. O cinema brasileiro estava ficando mais comercial, estava procurando... Porque o cinema novo era muito engajado politicamente. Agora, nessa época, 70 e poucos, o cinema estava querendo ter uma relação maior com o público. Queria ser mais espetáculo, né? Dialogar mais com o público. E aí, então, nós resolvemos no começo das filmagens, nós tivemos que trocar o negativo que a gente tinha comprado todo em preto e branco para colorido. E o filme foi feito, então, em cores. E existia, então, tanto que o filme, o Corpo Fechado, tem uma citação do Guimarães nas primeiras imagens, tem uma citação do Guimarães.
E havia muito essa busca assim, de encontrar aquele universo que o Guimarães pintou, né? É coisa muito difícil de fazer, né? E principalmente porque nós fizemos um filme que no final foi um filme, era um heroísmo total, porque a gente muito sem condições, com muita dificuldade. Eu me lembro, por exemplo, que eu fui para São Paulo para contratar atores, que o Schubert, né, eu que contratei o ator, quer dizer, ele não teve a chance, entendeu? Ele falava alguns nomes, mas quer dizer, coisas assim. Então, então a gente buscou isso, mas evidentemente para encontrar toda aquela cosmologia do Guimarães e tudo, é um negócio assim muito difícil e tal. Mas o livro da Maurinha era um livro muito interessante, com fotos assim muito fantásticas mesmo. E o Schubert também tinha outros interesses também. Além do Guimarães, ele tinha uma admiração muito grande pelo cinema americano, principalmente pelo western, pelo John Ford. Então você vê isso, que ele aproveitou muito isso na paisagem, né? Ele explorou a paisagem. Nós filmamos em Diamantina, na região de Diamantina e Curvelo, que é uma região belíssima, né? Uhum. E tem, né, algumas... Bom, então é isso, assim. Mas foi isso, foi uma produção. O Tavinho Moura era diretor era assistente de produção do filme. Agora você vê, Tavinho era assistente de produção, quer dizer, fazia lá as tarefas subalternas, mas ao mesmo tempo era o cara que ia fazer a música. Foi a primeira música de cinema dele. E eu me lembro uma vez, nós fomos, eu e o Tavinho, daqui a Baeté, nós fomos atrás do Renato Andrade. Renato Andrade aparece no filme. Eu acho que o Schubert podia ter aproveitado mais o Renato Andrade. O Renato Andrade foi um violeiro muito conhecido aqui no Brasil, né? Um cara fantástico mesmo. Ele estudou violino e depois se dedicou à viola. E nós fomos eu e Tavinho, nós fomos a Baeté, porque o Tavinho tinha que gravar lá algumas coisas com o Renato. O Renato estava morando em Abaeté, era a terra dele. E então é isso, o Renato, mas o Renato. Bom, o filme, evidentemente, que o filme tem milhões de histórias, né? Milhões, como todo filme, né? Como todo filme. Tem muitas histórias. Tá? Muito obrigado, Vitor. Pessoal, a gente tem tempo para mais uma pergunta. Na verdade, eu uma pergunta, assim, do que você tinha falado um pouco do seu livro, né, nas nossas conversas, desde o nosso primeiro encontro, como é que chama? Via aquela coisa Meet, né? Peraí que você tá tampando a minha visão. Tô brincando. E aí eu tinha... E a gente conversou muito sobre o seu livro, você falou algumas coisas, na verdade, sobre o seu livro e tal. E agora parece que ele está em processo, em vias de ser, né, lançado, enfim. E agora no corredor você estava falando ali do processo das fotos também. Enfim, o fato que eu queria saber um pouco mais sobre o livro, inclusive coisas do tipo, quando vai ser lançado, enfim, essas informações, porque eu acho que ficou todo mundo muito interessado em saber mais, né, assim, desse processo, enfim, desse livro. Obrigado. Tá ligado aqui? Eu acho que não. Aqui, ó. Esse aqui tá ligado. Uai, o Histórias de Outras Esquinas está marcado para a gente lançar agora, final de maio, início de junho, né? Até aproveitando essa vibe aí dos 50 anos do Clube da Esquina, que, na verdade, o livro não é sobre o Clube da Esquina, né? São outras esquinas, entendeu? O livro é um livro autobiográfico,
né? Mas, e ele vai até 1989. E os últimos 30 anos do livro eu passei, 29 anos, né? Eu passei com o Clube da Esquina, né? Mesmo depois que eu separei do Marcinho, a gente gravou os Borges, né? Que é uma ideia que eu tive, levamos o projeto lá para o Odeon e tal. E eu escrevi o livro em terceira pessoa porque não é fácil você fazer uma autobiografia, né? Eu tive uma certa dificuldade ali com a personagem, que é, né, a índiazinha e o poeta, né? E o livro também tem muitos escritos da época, porque eu sempre escrevi, fiz diário, eu sempre escrevi muitas cartas. O livro eu mandei para a editora com 100 e poucas fotos, né? Espero que entrem todas. Combinamos foi até uma ideia que ele concordou comigo, que eu conto o fato e entra a foto, sabe? Mas aí tem que ser fotos preto e branco. No final terá um caderno com fotos coloridas. E uma grande maravilha do livro é que o prefácio é do Toninho Horta. Lindo, lindo, lindo. Eu e Toninho tivemos um namoro, né? E isso é tudo relatado no livro, com fotos, né, da época, de uma viagem que a gente fez com Zé Roberto e Gabriel. E, assim, eu modéstia à parte, acho que o livro ficou bem legal. Sabe, assim, eu acho que a índiazinha é uma personagem muito interessante, muito além da sua época, né? Aprontou várias, né? Sabe, hoje a índiazinha, né? É complicado, mas vamos lá. Eu agradeço muito a oportunidade, viu, de estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso, com o Vitor, tendo essa aula aí sobre o cinema brasileiro, não é nem mineiro, né? E é isso aí, muito obrigada. Bom, muito obrigado, Duca, muito obrigado, Vitor. Um grandíssimo prazer escutar vocês dois. E comprem o livro da Duca, que vai sair agora esse ano. Vocês já notaram que é um acervo e uma memória preciosíssima. Muito obrigado a todos e a todas. Boa noite. E a mostra continua, viu, pessoal? Tem sessões até dia 26.